julho de 2019, o K-drama Moment at 18 estreia na Coreia do Sul. Maio de 2020, o gênero BL moderno explode com Where Your Eyes Linger. Entre esses dois momentos existe um detalhe que a história da cultura pop insiste em ignorar. Moonbin, o astro do Astro, interpretou um personagem gay em um drama mainstream um ano antes dessa explosão. Ele não estava apenas seguindo um roteiro, ele estava, conscientemente ou não, testando os limites de uma indústria que ainda tinha medo de falar sobre amor entre homens. Bom, hoje, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, eu vim mergulhar fundo nessa cronologia, de 2012 até os dias de hoje, como que os idols coreanos enfrentam o preconceito e pavimentaram esse caminho, né? No caso, o Moonbin ajudou a pavimentar esse caminho para a revolução que a gente vive hoje. É sobre isso o vídeo, então simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente vai falar primeiro aqui do ponto de partida que aconteceu lá em 2012 com o lançamento de Reply 1997. Então, para poder entender o impacto de Moonbin em 2019, a gente precisa voltar a 2012. Reply 1997 foi uma verdadeira febre na Coreia do Sul. Então, eu vou falar aqui primeiro a sinopse, tá? O drama é uma carta de amor à nostalgia dos anos 90, focando em um grupo de amigos e na cultura de fãs de K-pop da época. Entre dramas familiares e romances escolares, um personagem se destacou pela coragem. E a dinâmica aqui dos personagens principais é a seguinte, né? Roya, né, que é ex-integrante do grupo Infinity, interpretava nessa produção Kang Jun-hee. Ele era o melhor amigo do Yoon Yoon-jae, que foi vivido pelo So In-guk. A relação entre os dois era o centro emocional do drama. O público torcia pela amizade, mas o roteiro guardava uma revelação dolorosa, que era o fato do Jun-hee ser secretamente apaixonado por Yoon-jae. Para quem ficou curioso aí para assistir esse K-drama, é uma produção que tem 16 episódios de 60 minutos e tá disponível no Viki e na iQIYI, tá, gente? Mas vamos à conclusão do arco desse casal principal, vamos dizer assim, desses dois amigos, né? Bom, a atuação de Roy aqui foi revolucionária porque ele não transformou o amor em um fardo vergonhoso, mas era, de fato, uma dor contida. No entanto, o arco termina com a aceitação da não correspondência. Ele termina o K-drama sozinho, sem a realização afetiva. Foi uma representação humana, mas que reforçou um padrão. O personagem gay existe, mas ele não pode ser feliz no amor. E a gente sabe que isso, em uma cultura, né, que trata desse assunto como um verdadeiro tabu, em 2012 foi bastante revolucionário. Agora a gente passa para 2019, no momento em que At 18 estreia. Então vamos à sinopse aqui dessa produção que estreou 7 anos depois. Bom, o drama acompanha Choi Jung-woo, um estudante de 18 anos, solitário que começa a encontrar o seu lugar no mundo, ou seja, é de fato sobre as descobertas da época da adolescência. Bom, os personagens que a gente quer focar aqui é mais do Moonbin e do personagem no qual ele era apaixonado lá dentro do K-drama, né? Então, nós temos o Jun Oh-jae, que é justamente o personagem que é interpretado pelo Moonbin. O Jae, ele é o melhor amigo de Ma Wi-yong, que é vivido por Shin Sung-ho, né? E o In-young é uma figura complexa, carregada de expectativas familiares e uma pressão sufocante para ser perfeito. Para quem ficou aí curioso para ver também essa produção, é uma produção de 16 episódios de 1h10 que tá disponível tanto na Netflix quanto no Viki, tá? Bom, vamos falar agora aqui a dinâmica desses dois personagens. A relação entre Oh-jae e Wi-yong é o que torna o papel do Moonbin tão visceral. Wi-yong trata Oh-jae como um porto seguro, enquanto Oh-jae nutre um sentimento proibido por ele bem aos pouquinhos, né? Acaba ficando uma coisa assim bem orgânica, bem natural, né? Então, quando a verdade sobre a sexualidade de Oh-jae é exposta, Wi-yong reage com a confusão de quem tenta manter a máscara intacta, aumentando mais ainda a dor de Oh-jae. Então, Moonbin aqui entrega uma atuação contida, ele
não precisava de grandes falas para poder mostrar o desespero de alguém que ama o melhor amigo sem poder tocar nele. Mas já foi o suficiente para que o seu personagem chamasse tanta atenção, embora o personagem dele fosse secundário, tá? No caso aqui, o personagem dele não era o principal, e sim um dos personagens secundários, mas já chamou muita atenção. Então, do Moonbin pra cá, aconteceu uma evolução mesmo de idols atuando como personagens gays. Essa coisa realmente teve uma crescente nos últimos anos, né? Então, hoje o cenário é drasticamente diferente. Em 2025 foram lançados mais ou menos cerca de 30 BLs na Coreia do Sul, o que antes era um tabu, acabou se tornando um mercado consolidado, tá? E muitos idols entenderam a estratégia. Atuar em um BL é um sinal de versatilidade e uma forma poderosa de alavancar carreiras. A gente acaba vendo nomes de peso brilharem nesse mercado. Só pra gente entender como é que é a audiência, né? O público desse gênero é majoritariamente internacional, plataformas de streaming como o Viki, Gagaula lá, e até grandes players de mercado investem pesado, porque o fã global consome vorazmente. Nacionalmente, na Coreia, a aceitação é um processo mais lento e complexo, ainda visto com uma parcela conservadora como algo alternativo, mas o público jovem, a geração Z e os millennials coreanos tá mudando essa régua, trazendo o tema para debates mais abertos e naturais. Então agora eu vou citar alguns exemplos de idols que vêm atuando em BLs e que têm se destacado nesse mercado. O Jaechan, né, que é do grupo DKZ, ele foi o exemplo máximo, né, porque ele foi um dos protagonistas do grande fenômeno em 2022, Semantic Error, que por sinal é um dos meus K-dramas BL, né, favoritos da vida. Realmente é uma história incrível, um amor universitário. Inclusive o Jaechan interpreta junto com Park So-han, que depois que fez Semantic Error acabou indo ao exército, mas quando voltou, ele já voltou já com o nome dele já na fama. Tanto que ele fez The Murky Stream junto com Rowoon, depois fez outros K-dramas aí de renome, né, com outros atores de renome, ou seja, Park So-han conseguiu sair de um BL e ir para os grandes K-dramas, né, com grandes elencos, e fez essa transição maravilhosamente bem. Vamos falar aqui de outros idols que também atuaram aí no mercado dos BLs. A gente tem o Kim Ji-young, que é do Zero Base One, né, que estrelou Roommates of Ponduk 304 e também fez Kissable Lips, tá? Que são dois K-dramas maravilhosos. A gente também já viu o Park Jun-hee, do Ace, fazer uma atuação super sensível em Tined With You. E também assistimos ao Woo Hyun-jun, que é ex-integrante do The Boys, um dos pioneiros na era do streaming, fazendo ali um papel super importante em Color Rush. Mas nós temos um caso aqui super estratégico do grupo Omega X que praticamente abraçou o gênero. Jaehan e Ye-chan protagonizaram o sucesso A Shoulder to Cry On, que é um romance universitário que tem no Viki, que eu super recomendo, porque o A Shoulder to Cry On é o meu BL coreano favorito da vida, tá? Semantic Error fica em segundo lugar, tá? Mas tudo bem. O Han Ye-yeon, né, que também é um membro do Omega X, fez a sua estreia na atuação com o BL Jazz for Two, que também é um BL aí de romance escolar. E, inclusive, em Jazz for Two, Jaehan e o Ye-chan fizeram participações especiais, criando uma espécie de universo compartilhado que engajou muito os fãs, né? E, além disso, o Kevin, né, que também é um outro membro aí do grupo, e o ex-membro do grupo, Jung-hoon, eles dois estrelaram My Bias e Showing, que é ali um romance entre um idol de K-pop e um professor também, que vive ali numa escola secundária, aquela coisa toda. Então, gente, realmente é um case de sucesso os membros do Omega X fazerem esses BLs e acabar levando mais fãs para o grupo, né? É esse movimento que acabou se tornando algo super natural, estratégico, maravilhoso, né? E tudo isso, gente, acontece porque após o sucesso estrondoso de Semantic Error em 2022, o mercado coreano percebeu que o gênero BL se tornou um fenômeno comercial
mainstream. Então, hoje, os internautas coreanos enxergam o BL como um trampolim legítimo para jovens atores. Em vez de criticar a temática, o público foca na qualidade da atuação e na química dos envolvidos. Ou seja, tudo começou lá com Moonbin, né? Depois veio o Semantic Error e a coisa foi aumentando gradualmente. Então, Moonbin, como um idol em ascensão, aceitar esse papel em 2019 foi um risco real. Ele não interpretou um alívio cômico, ele interpretou um jovem lidando com a sua dor, com um sentimento real em uma sociedade que ainda não discutia abertamente o tema. Ele humanizou o conflito de uma forma que Roya, anos antes, lá em 2012, apenas começou a esboçar. Mas só para comparar, há uma diferença fundamental entre 2012 e 2019, porque em Lion Reply, em 1997, a homossexualidade é um segredo descoberto pelo público. Em At 18, a sexualidade de Oh-jae se torna parte da trama pública do drama, gerando conflito, fofoca escolar e uma necessidade de posicionamento. Então, gente, realmente, começou lá no Roya, Moonbin ajudou a pavimentar ali o chão, entendeu? Para depois, a partir do Where Your Eyes Linger, aí sim começar a deslanchar esse mercado de BL na Coreia do Sul. Infelizmente, o Moonbin ele não viveu para ver a explosão total dos BLs como um gênero consolidado agora em 2026. Mas ele deixou a sua marca na história. Jung Oh-jae não foi apenas um personagem, ele foi um ato de coragem. Ele mostrou que a sensibilidade de um ator não tem barreiras. Talvez, sem a delicadeza, a gentileza de Moonbin em 2019, o mercado de 2020 e tudo o que veio depois tivesse demorado um pouco mais para entender que essas histórias merecem sim ser contadas com dignidade. E só como a cereja do bolo desse vídeo, tá? Realmente o papel do Moonbin foi muito significativo, ao ponto das pessoas se lembrarem ainda, até hoje, da OST daquele K-drama, né? Como, por exemplo, a música Moments, que é cantada pelo Christopher. Muita gente não se ligou nessa OST do K-drama quando a Monsuá, irmã do Moonbin, no dia do falecimento da morte dele, dos 3 anos que ele faleceu, agora no dia 19 de abril de 2026, ela cantou, fez um cover da música Moments. E só pra gente poder dar uma relembrada com relação ao que significa essa música, é uma música que explora como as lembranças de um relacionamento continuam vivas mesmo após o término. A canção transforma a saudade em algo reconfortante, mostrando que, apesar da separação, as memórias compartilhadas permanecem acessíveis. Isso fica claro no verso: todos os momentos que compartilhamos não vão a lugar nenhum. Então o trecho apenas feche os olhos e eu estarei ao seu lado porque as memórias não dizem adeus, reforça a ideia de que as experiências vividas se tornam uma presença constante, mesmo que só no pensamento. Então o cantor faz referência a um poema, né? Quando ele cita assim: não vá fácil para a boa noite. Essa citação sugere uma resistência à aceitação passiva do fim, incentivando a valorizar a luta e lutar pelas memórias e conexões importantes. Ao mesmo tempo, a música reconhece o fluxo natural da vida, ou seja, deixa passar o fluxo, mostrando que tudo é passageiro, mas que o valor dos momentos vividos permanece. Assim, Moments equilibra saudade e aceitação, transmitindo uma mensagem acolhedora sobre a importância de guardar lembranças e permitir que elas tragam conforto diante das mudanças inevitáveis. Então isso conversa muito com o que acontece no K-drama, porque tem toda aquela questão de ter lembranças e momentos da amizade que ele tinha com o cara, né, de quando o cara não sabia que ele gostava dele, né, de quando eles eram só amigos e se viam como amigos, aquela coisa toda, e depois toda essa questão aí da aceitação, né, de que ele realmente gostava do cara e contou pro cara, aquela coisa toda, né, mas também conversa muito com o que a gente vive atualmente, né, que a gente guarda todas as memórias, né, todas as lembranças, todos os momentos que a gente viveu com o Moonbin até hoje, mesmo que
tenha acontecido essa mudança inevitável que foi a morte dele. Ou seja, realmente tem esses dois significados. É uma música que é eterna, né? Porque ela funciona tão bem em 2019, funciona tão bem hoje em dia e vai continuar funcionando muito, muito bem por toda a eternidade. Era só esse bônus aí que eu queria dar aqui nesse vídeo, tá? Antes da gente encerrar. Então agora eu quero que vocês me digam, vocês já tinham notado essa conexão histórica entre o papel de Moonbin e a chegada dos BLs na Coreia do Sul? Você realmente acha que a atuação dele foi aquele empurrão que faltava? Comenta aqui embaixo o que você acha e não se esqueça de se inscrever para mais análises aprofundadas. Feliz Dia do Orgulho LGBTQIA+, e vamos continuar celebrando a memória e a arte de quem abriu caminhos. Beijo e tchau, tchau. Please don't say a word, do well understand. Like a temperature to it in. You say, let it run like the river, wild and without river, just like a dance. We were young, fumbling, everything flies away. Let it go, but let it flow. Will it please, you could stay, but you know me. All the moon was a shade, and the dark in any way. Never quite understood it when you told me. Just close your eyes and I'll be right by your side. 'Cause memories don't say goodbye.